Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para dar uma novidade e contar uma coisa para vocês que algumas semanas atrás eu pedi umas dicas de como a gente poderia transformar esse espaço aqui que a prof grava as nossas aulas. E algumas pessoas deram dicas, falaram algumas coisas do que a prof poderia colocar aqui, do que a prof poderia pôr na parede. E aí, o Kalel, do quinto ano B, deu uma dica e a prof pensou: acho que vou fazer o que o Kalel falou. E aí, depois de um trabalho, de fazer algumas modificações por aqui, fiz o que o Kalel disse, mas não é nesse lugar aqui onde a prof grava, é na parede ao lado, porque precisava de uma parede maior. E aí, a prof vai mudar a câmera agora e vai mostrar para vocês o que eu fiz da primeira etapa da mudança do estúdio. E essa primeira dica super legal foi do Kalel. E eu espero que vocês gostem, porque a partir de agora nós vamos ter vários vídeos diferentes. Vocês já vão entender como. Então, espera um pouquinho aí que você já vai descobrir o que é. Bom, o Kalel, ele deu a ideia da gente fazer esse efeito aqui e ter uma parede onde a prof pudesse projetar as coisas aqui atrás, onde vocês pudessem olhar outras cenas e pudessem ver outras coisas aqui. E se vocês quiserem saber como a prof fez isso, quem sabe eu posso contar para vocês, porque a prof precisou fazer alguns testes, né, descobrir como é que fazia isso. Por quê? Porque a prof sabe dar aula e essas coisas de informática, de edição de vídeos, tudo isso são coisas novas, então a prof precisou descobrir como se faz. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui, porque ela vai aparecer bastante por aqui. Então, se você gostou, você já pode deixar um super like nesse vídeo pra prof e vamos pra nossa aula, né? A gente vai voltar para o outro cenário, porque ainda tem outras modificações para fazer aqui. A prof vai deixar essa tela muito maior ainda, precisa deixar ela mais esticada para que vocês vejam um vídeo maior, para que a prof consiga ficar pequenininha, o que é difícil, né, já que a prof é grandona. Mas durante a semana vocês vão ter vídeos diferentes e em cenários bem inusitados, tá bom, gente? Beijos e vamos voltar pro nosso outro estúdio. Bom, pessoal, então voltando aqui pro nosso estúdio, né? Voltando aqui pro nosso lugar de todos os dias, quero contar para vocês que conforme o nosso combinado e prometido, essa semana nós iniciamos a reforma do nosso estúdio, que não vai ser uma reforma de obras e tudo mais, mas são algumas modificações. Então, na decoração, talvez nas cores, alguns detalhes, algumas coisinhas para deixar o nosso espaço um pouquinho diferente. Então, nós vamos lá. O que faremos? Então, hoje, que é segunda-feira, e que nós vamos dar continuidade às atividades da apostila do quarto bimestre, então nós estávamos fazendo uma leitura de um texto que é um trecho lá do livro Viagem ao Centro da Terra, que lá na nossa aula online, quem é lá do quinto B vai lembrar que o Rafael falou assim: nossa, prof, o texto da apostila é bem parecido com o texto aqui do livro. Isso mesmo! O texto que nós estamos lendo na apostila e o texto que nós vamos ler ainda hoje, né, esses trechos, são do livro que nós estamos lendo lá nas nossas aulas online da quinta-feira. Viagem ao Centro da Terra. E se por acaso você não está participando das aulas de quinta, na quinta-feira nós fazemos a leitura do livro. É o momento em que a prof consegue ver como é que você está lendo, eu consigo ouvir
como é que está a sua leitura, se você está acompanhando, se você continua lendo bem, porque isso é importante. Então a prof vai acompanhando, ouvindo, vou registrando ali como é que você está na leitura. Então, gente, nós vamos dar continuidade hoje e na apostila do quarto bimestre, o que você vai perceber é que nós temos bastante texto e interpretação. O que é isso, professora Thaline? É onde nós vamos ler, fazemos uma leitura de um texto, aí nós temos perguntas sobre o texto para perceber ali se nós entendemos o que aquele texto estava falando. Então é aquilo que nós fazemos às vezes no caderno, que tem depois na apostila, sempre aquelas perguntas que nós respondemos sobre um texto, tudo bem? Então, a página que nós vamos, que susto! Gente, uma gatinha da prof aqui pulou. Quase matou a prof do coração. Ai, vou me recuperar. Então, o que nós vamos fazer hoje, voltando ao raciocínio, nós vamos começar a leitura na página 18. Então, a prof vai ler aqui, você vai acompanhando aí, por favor, por gentileza. Depois que eu fizer a leitura aqui, vai ser interessante que você leia na tua casa. É importante que você leia outra vez o texto. Por quê? Porque ler o texto é diferente de apenas ouvir. Quando a gente lê, a gente presta atenção nos detalhes, a gente percebe ali coisas que a gente talvez não prestou muita atenção quando o outro estava lendo. Então a gente vai fazer aquele combinado, tá bom? Ó, a prof trocando as palavras aqui. Então a prof lê aqui pra vocês e vocês lêem em casa outra vez, ok? Então vamos lá. Então na página 18 começa assim: início de conversa. O texto que você vai ler agora é outro capítulo do romance Viagem ao Centro da Terra. Vamos relembrar alguns fatos para conhecer mais uma parte da história. Então ali nós temos duas perguntas, né? Primeiro lá, em que cidade que os viajantes fizeram uma pausa e para qual país eles estavam indo? Vocês conseguem lembrar isso? Conseguem lembrar que eles pararam em um lugar? Que no texto passado que a gente leu, eles fizeram uma pausa, e aí o tio e o sobrinho, eles estavam ali, um estava super contente, o outro não estava tão animado assim, e aí eles até saíram para conhecer alguns lugares. Lembra que um tinha medo de altura e eles andaram, subiram vários degraus lá de um lugar? Conseguem relembrar essas coisas da história? Então, eles tinham feito uma pausa, né, uma parada em um lugar. Conseguem lembrar que lugar era esse? Se alguém lembrar, pode colocar nos comentários, tudo bem? E qual país eles estavam indo? Lembram que nós pintamos no mapa, nas atividades passadas, nós pintamos ali no mapa de onde eles estavam saindo e para onde estavam indo? Conseguem lembrar disso? E aí diz assim: leia o trecho do romance a seguir e descubra o que vai acontecer durante a expedição. Então nós vamos descobrir o que vai acontecer durante essa viagem. Então, vamos lá, Viagem ao Centro da Terra. Então ali nós temos um trecho de número 11. Acompanhem com a prof. Dormi profundamente. Quando acordei, ouvi a voz do professor na sala. Levantei-me. Conversava em dinamarquês com um homem muito alto e de aparência robusta, que aparentava uma força incomum. A cabeça era grande, os olhos de um azul sonhador, cabelos longos, quase ruivos, ombros atléticos. Demonstrava inteligência. Ouvia de braços cruzados, imóvel, enquanto meu tio gesticulava com entusiasmo. Sua cabeça só se mexia para concordar com uma coisa ou outra, em uma perfeita economia de movimentos. Estranhei. Como um homem tão contido pode ser caçador? Pensei. Logo tudo se esclareceu. O personagem era o que chamavam de caçador de gansos. As plumas eram uma das maiores riquezas da Islândia. O caçador não matava as aves. Nos primeiros dias de verão, a fêmea construía seus ninhos nos rochedos dos fiordes. Para forrá-los, arrancava as plumas finas de sua própria barriga.
O trabalho do caçador consistia apenas em retirar o ninho e guardar as plumas. A fêmea recomeçava o processo construindo novos ninhos que de novo eram desfalcados, até que suas plumas se esgotavam. As espécies são sábias. O macho então se depenava para construir mais um ninho. Como suas penas são mais duras, o caçador deixava um novo ninho em paz. A fêmea botava seus ovos e os filhotes nasciam. No ano seguinte, iniciava-se uma colheita de plumas. O suposto caçador chamava-se Hans. Não sei o nome dele, gente. Com a recomendação de Fritzsche, foi contratado imediatamente como nosso guia. Admirei-me. Seu modo de ser era exatamente o oposto do meu tio. Ao menos saberá conter seus exageros, refleti. Hans concordou em nos conduzir. Iríamos inicialmente até a aldeia de Stapi, praticamente aos pés do vulcão. Seriam necessários 7 ou 8 dias de viagem. Usaríamos 4 cavalos, 2 para mim e meu tio, e outros 2 para a bagagem e os instrumentos. Hans iria a pé. Conheço bem essa parte da costa, disse ele. Marcou-se a partida para 16 de junho, dali a 2 dias. Meu tio não se continha. Axel, esse é o homem que vai nos acompanhar até o centro da terra. Organizamos nossos instrumentos em fardos. Levávamos o seguinte material: um termômetro com escala até 150 graus Celsius. Achei que era um pouco demais e ao mesmo tempo insuficiente. Demais, porque se o calor ambiente chegasse até esse ponto, seríamos cozidos. Insuficiente para o caso de ser necessário medir a temperatura de minérios em estado de fusão. Segundo, um manômetro de ar comprimido para indicar pressões superiores à da atmosfera ao nível do mar. O barômetro comum não seria suficiente, já que a pressão atmosférica deveria aumentar proporcionalmente à nossa descida abaixo da superfície terrestre. Terceiro, um cronômetro perfeitamente ajustado ao meridiano de Hamburgo. Quarto, 2 bússolas, uma de inclinação e outra de declinação. Quinto, uma luneta noturna. Sexto, 2 aparelhos de Ruhmkorff, que por meio de uma corrente elétrica fornecem luz portátil, firme e inofensiva. Como ferramentas, havia 2 picaretas, uma escada de corda, 3 arpões de ferro, um machado, um martelo, uma dúzia de cunhas e escápulas de ferro e rolos de corda com nós. O volume era enorme, pois só a escada possuía 100 metros de comprimento. Também não faltavam alimentos. Era um fardo compacto com carne salgada e biscoitos. Havia cantis para enchermos com água no trajeto. Finalmente, meu tio pensara em uma farmácia portátil, com tesouras de lâminas cegas, talas para fratura, bandagens e compressas, esparadrapo, uma espátula para sangria e frascos com medicamentos. Em torno da cintura, ele colocou um cinto de couro com moedas de ouro e dinheiro comum. Também não esquecera de calçados revestidos com alcatrão para resistirem à umidade. Temos o suficiente para atravessar o globo, garantiu. Na noite do dia 14, jantamos na casa do Barão Trump, o governador. Meu tio falou o tempo todo, mas não entendi uma palavra, porque a conversa foi em islandês. No dia seguinte, dia 15, terminamos os preparativos. O nosso anfitrião nos ofereceu um mapa da Islândia, muito detalhado. Era muito importante para um mineralogista. Despertei às 5 da manhã do dia seguinte com o relinchar dos cavalos.
Vesti-me às pressas. Hans carregava os animais. Meu tio enchia seus ouvidos com recomendações, mas ele parecia dar pouca importância. Trabalhava sem parar, de maneira muito eficiente. Às 6 horas nos despedimos do professor Fritzson, agradecendo a generosa hospitalidade. A grande expedição começou. E aqui nós temos nas palavrinhas miúdas aquilo que a prof sempre explica para vocês, que são a referência desse texto, né? Então nós temos ali o nome do autor, Júlio Verne, que você pode, inclusive, como você está com o livro na sua casa, pegue o livro, olhe lá onde está escrito, né, o nome do autor, você vai ver Júlio Verne, você vai ver lá o título Viagem ao Centro da Terra, vai ver essas informações, né, editora, a cidade onde foi publicada, o ano. Então nós temos aqui as informações de referência desse livro, de onde está esse trecho aqui. Temos uma imagem e, como sempre, as palavrinhas pequenas verdinhas aqui, as que estão... tem uma ondinha embaixo, são as palavras que têm o significado. Bom, pessoal, lá na página 23, nós temos ali... vamos para uma ficha, então, aqui do Valcir Carrasco. Nascido em 1951, é escritor e jornalista, autor de diversos livros de literatura infanto-juvenil, crônicas, textos teatrais, minisséries e telenovelas. Seus textos divertidos e criativos tratam de questões do cotidiano. O primeiro livro que publicou foi Quando Meu Irmãozinho Nasceu. Desde então, escreveu e publicou diversas obras, como A Menina que Queria Ser Anjo, Irmão Negro, entre outros. Por que tem a ficha do Valcir Carrasco? Porque nas referências, se você for ver, quem fez a tradução e adaptação do livro Viagem ao Centro da Terra foi ele. Por isso que tem aqui as informações desse autor. Então, pessoal, presta bem atenção. Durante a leitura que nós fizemos hoje, a gente percebe que nós tivemos muitos detalhes, nós tivemos uma riqueza de informações do que eles estavam levando para essa expedição, o que eles fizeram, como que eles se prepararam, que materiais que eles separaram, que ferramentas, que instrumentos, que coisas que eles estavam levando, não é mesmo? Então hoje, antes da prof começar a explicar aqui as atividades da interpretação, que é algo que nós vamos fazer, então eu vou explicar para vocês uma atividade de artes que vocês vão fazer, tudo bem? Então olha só, no seu caderno de artes você vai fazer um desenho de como que você imagina essa saída deles para a viagem ao centro da Terra. Então você pode desenhar como você imagina tudo isso que foi descrito nessa leitura que nós fizemos aqui. Esses materiais, essas ferramentas, o kit, né, tanto de medicamentos, toda essa preparação. Então, eu quero que vocês façam um desenho criativo de como vocês imaginam essa saída para a expedição, a saída para a viagem ao centro da Terra. Então, o desenho que vocês vão fazer é um desenho tentando imaginar o que vocês leram aqui nesse trecho do livro, tudo bem? Então, lá no caderno de artes, e não é apenas desenhar, né? Desenhar e pintar. Lembrando, com capricho, fazer esse desenho aí se dedicar para fazer uma atividade bonita. Agora nós vamos para as atividades da apostila. Nós iniciamos aqui na interpretação escrita, onde nós vamos ter perguntas relacionadas ao texto, onde nós vamos precisar pensar em algumas coisas. Então veja só. Número 1. Quem são os personagens que aparecem nesse trecho que você leu, do capítulo 11 do romance? Bom, agora, nesse trecho, já aparecem mais personagens, não são apenas 2. Então, você vai voltar na leitura e, se você quiser, você pode ir circulando, porque aqui vai aparecer mais personagens e, às vezes, tem algum ou outro personagem que aparece apenas uma vez.
Então você vai indo lá, vai fazendo a leitura, vai procurando, vai circulando e copia o nome de todos eles aqui no número 1, tudo bem? Vamos para a próxima. Querem uma dica? Tem 5 personagens, tá bom? Então vocês já ficam com essa dica aí que são 5 e aí fica mais fácil de encontrar. No número 2, nós temos o seguinte enunciado. Os personagens de uma narrativa são classificados de acordo com o papel que eles desempenham. Então, cada personagem desempenha um papel. Então, às vezes, tem um personagem que aparece mais, um personagem que aparece menos, que aparece só às vezes, e um personagem que, em alguns momentos, ele vai aparecer mais junto com o personagem principal. E nós vamos ver aqui como que a gente chama esse tipo de personagens. Então, veja só. O protagonista é o personagem que tem papel principal, que é o que mais se destaca em uma história. Então, é o personagem que vai aparecer mais. Antagonista é o adversário do protagonista. E os secundários são os personagens cujo destaque na história é menor que do protagonista e do antagonista. Ou seja, gente, às vezes também pode ser que em uma história tenha mais do que um protagonista, não precisa ter apenas um, às vezes tem mais, tá? Mais do que um protagonista ou antagonista. Veja só o que nós vamos fazer. Na outra página, na página 24, diz assim, ó: destaque as fichas da página 3 do material complementar, já vou mostrar para vocês, e colhe-as nos espaços a seguir de acordo com a classificação de cada personagem. Então, veja só. Protagonista é o personagem principal. O antagonista... Vamos definir o protagonista primeiro. É aquele que tem destaque, é aquele que tem o papel principal, que todo mundo foca nele. O antagonista, que vai ser o adversário. Quando a gente fala em adversário, a gente lembra o quê? De rival, de inimigo. É aquele que vai ser digamos que o ruim da história. Então, é o rival do protagonista. É aquele que vai brigar com o personagem principal, ou aquele que vai contra o personagem principal. E os personagens secundários são aqueles que vão aparecer em algum momento da história, mas são momentos pontuais, que eles não são o foco da história. Entendeu? Ele aparece, mas logo ele sai, né? Ele não fica o tempo todo ali. Então, veja só. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá para trás. Aqui, ó. Aqui, na página 3, lá do finalzinho da apostila, ó. Aqui em cima, ó. Capítulo 10, o nome do capítulo é Faz de Conta que Tudo é Possível. Você vai tirar essas palavrinhas aqui, ó. Os nomes deles. Axel, o professor, Barão Trump, Hans Lindenbrook. Tá bom? São esses 5 nomes. E aí nós temos lá protagonista, antagonista e secundário. A prof vai ajudar vocês a fazer nessa aula mesmo, tá bom? Por quê, gente? Porque como é uma atividade que nós precisamos destacar e colar, se a gente colar nesse caso aqui, no espaço que não é o correto, depois dá um trabalhinho pra gente tirar, vai rasgar a apostila. Então vamos pensar juntos com a prof aqui, ó. Então nós temos lá os protagonistas. Opa! Sabe o que eu tô achando, gente? Que não vai caber no meu quadro. Seguinte, gente. Olha, nós temos que fazer de acordo com o que nós lemos. Então, com esses 5 personagens aqui que a prof tá falando pra vocês. Teve algum rival? Teve algum inimigo nessa parte que nós lemos? Vamos pensar lá. Não, não teve. Então, não teve nenhum antagonista. Então, na parte que está escrito antagonista, ela vai ficar... Ó, lá tem
3 espacinhos, vai ficar vazio. Eu vou escrever assim, ó, porque não vai caber no meu quadro. Antagonista. Vai ficar assim. E aqui o secundário. Lembra que a prof falou na secundária, na explicação no número 1, que vocês tinham que circular e procurar que às vezes poderia ter aparecido apenas uma vez esses personagens? Pois é, a prof estava falando desses personagens que são os secundários, que eles vão aparecer em alguns momentos, às vezes num momento pontual, apenas uma vez ou 2 vezes, porque ele não tem o destaque, porque a história ela se organiza e ela se direciona sempre em função dos protagonistas, que são os personagens principais da história. Bom, e nós sabemos que essa história tem 2 personagens principais, que são 2 protagonistas, que são 2 pessoas que estão se direcionando, estão se organizando para uma expedição, para uma viagem ao centro da Terra, que é... Tararam! Quem são, pessoal? Um deles é o Axel. Então, você pode colocar lá o nome dele. E o outro é o tio. Deixa eu ver como é que escreve o nome dele certinho. Brooke. Brooke. Lembra que um tava super animado, o outro já não tava tão animado assim, que um desvenda um bilhete lá para saber como que começava essa viagem ao centro da Terra. E nós vamos continuar essas leituras e descobrir como é que acontece tudo isso nas nossas aulas de quinta-feira, que é a aula de leitura. Antagonista não tem nenhum, porque aqui não apareceu nenhum. Nesse trecho não apareceu nenhum rival, não apareceu nenhum adversário deles, dos protagonistas, das pessoas que estão se organizando para ir ao centro da Terra. Mas apareceram personagens secundários, que são aqueles ali que deram uma ajuda para encontrar as ferramentas, que deram um jantar, alguém que deu ali, alguém que levou até um lugar lá específico de onde ia começar a expedição. E aí são os 3 nomes que sobraram lá, tá? Então, é o professor. Eu vou escrever com letra assim agora. Precisarei Friedrich. Gente, que nomes são esses, não? Aí tem o Barão. Eu acho que o nome mais é o Barão Trump. E Hans. Assim. Pode parar, se você quiser, para olhar bem. E aí você destaca e cola as figurinhas no lugar correto lá. Tudo bem? E assim fica mais fácil de você organizar essa atividade. Então, essa atividade do número 2 nós já fizemos juntos, tudo bem? Vamos para o número 3. Nesse capítulo do romance, quem narra os fatos é o mesmo narrador do capítulo 1 da leitura? Não, do capítulo da leitura 1 ou outro narrador? Explique. Lembram que na leitura anterior a gente conversou se esse narrador era um narrador personagem ou se era um narrador observador? Como que é isso, professora Taline? Se ele era o narrador que estava olhando as coisas acontecer, como assim, ó? Eles estão se preparando para uma expedição, o professor, o tio,
o sobrinho, estão pegando as ferramentas, estão fazendo o kit, estão isso, estão aquilo. É um narrador que está observando, está contando o que outras pessoas estão fazendo, ou é um narrador personagem que está contando o que eles estão fazendo. Lá na leitura 1 do capítulo, nós percebemos que o narrador era um personagem e que esse narrador era o Axel, que era ele que estava contando, né? Que nós procuramos no texto ainda informações que comprovavam que era ele, que ele dizia ainda assim, né? Ai, eu deveria ter queimado aquele bilhete, eu não deveria ter traduzido, olha onde que eu me enfiei, né? Que várias vezes ele vai dizendo que ele estava arrependido de ter ajudado o tio a entrar nessa viagem, porque ele achava que isso era uma loucura. Agora, você acha que nessa leitura que a prof fez agora e que você vai refazer na sua casa, o narrador continua sendo o Axel ou agora é outro narrador? Então você tem que explicar. Detalhe, se você quiser procurar no texto coisas que confirmem, é melhor. E na outra aula a gente volta a conversar sobre isso e dar uma olhada aí o que você colocou pra gente saber se mudou ou não mudou, tudo bem? Então vamos lá para a próxima, número 4. Em uma narrativa, o tempo e o espaço é o lugar, são elementos essenciais. Ótimo. Letra A. No texto lido, há a indicação de tempo, ou seja, quando os fatos ocorrem. Identifique e copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Gente, durante a leitura, a prof foi lendo, foi falando para vocês algumas coisas. Vocês conseguem perceber durante o texto se ele fala do tempo, se ele fala assim de dia, se ele fala de ano, de mês, de lugar, se ele fala dessas informações precisas? Pensa lá se sim ou não. E você volta no texto e copia um trecho que comprova a tua resposta. E a letra B, né? Então aqui na letra A, pergunta do tempo, então se tem ali alguma data, né? Quando marcação de tempo é isso, marcação de tempo é hora, é data. Letra B, em que espaço os fatos narrados nesse trecho acontecem? No mesmo lugar onde se encontravam os personagens no trecho da leitura 1 ou em outro lugar? Então a gente tem que explicar. Lembrar que na leitura 1 eles tinham feito aquela parada, então eles estavam ali, eles saíram para procurar alguém para ajudar eles, para levar em determinado lugar, e eles iam começar a se preparar, e aí eles deram um dia, né? Ah, é tal dia que vai sair, né, esse barco que pode levar vocês, tudo mais. Eles continuam nesse lugar ou eles já estão em outro? Você vai pensar nisso e também vai explicar, buscando no texto uma informação que comprove. Tudo bem, gente? Lá no número 5 diz assim, ó, Axel cita alguns instrumentos que levaram na expedição. Letra A. Qual dos instrumentos a seguir não estava entre o que eles levaram? Contorne. Então ali nós temos o manômetro, barômetro, bússola e luneta. Volte lá naquele parágrafo. Inclusive, se você vai fazer a atividade de artes que a prof pediu, você vai ler esse parágrafo de novo para saber quais são essas coisas. E circule aqui qual desses objetos que eles não vão levar, qual eles não levaram, na verdade, porque tinha, né, um motivo que eles não levaram. Letra B. Além dos instrumentos acima, o que mais os personagens levaram na viagem? E aí é o parágrafo que a prof falou para vocês, que eles descrevem um montão de coisas que eles levam, né? Então que eles falam ali de ferramentas, de medicamentos, de kit de primeiros socorros, e vocês vão copiar essas coisas, fazem um resumo lá. Vai escrevendo as coisas que eles levam para essa expedição, tudo bem? Número 6. De acordo com o texto, por onde os personagens entrariam para chegar ao centro da Terra? E agora, gente, essa é a pergunta, né? Por onde eles entrariam?
deixo aí o questionamento para vocês. Por onde eles entrariam? Vocês acompanharam a leitura? Vocês leram? Por onde eles entrariam? Façam essa número 6. Quem sabe a prof não coloca uns efeitos especiais aí em seguida sobre isso. Tudo bem? Por último, nós temos ali aquele quadrinho amarelo que a prof vai ler e eu já vou fazer com vocês, tudo bem? Então diz assim, ó: um texto narrativo, como um romance, apresenta alguns elementos básicos. Eu vou fazer a leitura inteira já com as palavras e aí eu coloco aqui no quadro para que vocês completem também, ok? Então olha só, o narrador é quem conta a história. Os personagens praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. O tempo indica quando ocorrem os fatos e o espaço indica onde ocorrem os fatos. Então, gente, tudo isso que nós estamos falando é sobre os textos narrativos, que é quando nós estamos contando uma história. Então, quando vocês escrevem um texto, quando vocês fazem uma redação para a prof, quando a prof pede uma redação na escola, vocês automaticamente estão fazendo um texto, colocando personagens, escolhendo um tempo, um espaço, mesmo que em um primeiro momento você não esteja pensando nisso. Então, a gente escreve, a gente escolhe esses personagens, a gente tem um personagem principal, que a gente fala mais sobre ele. Existem alguns outros personagens que colaboram nessa história, que vão ser os personagens secundários. Às vezes tem um personagem rival, que é um antagonista. Essa história acontece em algum lugar, que é um espaço, e acontece em algum tempo. Às vezes a gente escreve uma história do passado, às vezes escreve uma história do futuro, ou às vezes aquela história tem uma data específica, tem um horário, né? Como a gente diz de tempo, às vezes é uma história que está acontecendo de manhã, que a gente coloca em um belo dia, ou às vezes coloca, né, em uma noite enluarada. Quando nós escrevemos essas coisas nas nossas redações, nós estamos escrevendo sobre tempo, sobre espaço, nós estamos colocando os personagens, nós estamos aplicando todas essas coisas que nós vimos ao longo dessa aula de hoje. Nós vimos na teoria, mas nós já fazemos há muito tempo na prática. Então vamos lá. A primeira palavra é narrador. A segunda é personagens. Aí nós temos tempo. E aí nós temos espaço. Aí, pessoal, o que vocês vão fazer então? Fazem lá as atividades, completam na apostila. Na próxima aula a gente vai fazer as correções. Faz a atividade de artes, a prof vai deixar detalhado no planejamento também. Vou querer que vocês mandem no Classroom. Vou abrir uma aba de artes para segunda-feira, então também quero ver o desenho que vocês vão fazer. Então amanhã a gente vai fazer as correções dessas atividades, vamos continuar com algumas outras coisas. Em breve vou trazer surpresas para vocês, relacionado então ao que nós estamos estudando aí. Então aguardem, um beijo para todo mundo e até a próxima!